culto de quebra de maldição, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, né? O fruto da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da Galácia e no livro de Gálatas, ele dá a entender que há uma guerra contínua na vida do cristão. É uma guerra contínua. Enquanto nós estivermos neste corpo chamado tabernáculo, amém? O nosso corpo se chama tabernáculo. Ele fala isso na igreja de Corinto. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nesse templo chamado tabernáculo, sempre haverá uma guerra entre o desejo da carne e o desejo do Espírito. Por quê? Porque o homem foi criado corpo, alma e espírito, e nós entendemos que a parte mais difícil é a parte da carne, que é a parte da alma, que traz o sentimento. Então a alma é aquela que traz o sentimento para a gente. O Espírito é aquele que nos liga a Deus. Amém? O Espírito é aquele que está em nós, que liga nós a Deus. A alma é as emoções que nós sentimos. Então há uma guerra entre a alma e o Espírito. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. Por quê? Porque a carne, ela cogita com as coisas desta vida. A carne, ela cobiça as coisas deste mundo, enquanto que o Espírito, ele cogita, ele almeja, ele deseja as coisas espirituais. Então, uma vez que nós já conhecemos o Senhor Jesus Cristo, já temos uma comunhão com o Espírito Santo, nós devemos fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E esse crescimento só vem através da gente caminhar com o Senhor, examinando a palavra e guerreando contra os desejos da carne, porque a carne é terrível. A carne, irmãos, ela é uma ferramenta terrível que Satanás usa para destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Amém. O diabo, ele usa a carne para tentar destruir o templo de Deus, que sois vós, que sou eu, você, nós que temos o Senhor. Então o diabo, ele usa a carne para derrubar, destruir o templo que somos nós, que servimos a Deus e temos Deus na nossa vida. Mas aí nós temos que entender uma coisa, que maior e mais poderoso é o Senhor Deus, que nos dá capacidade de ter discernimento, de discernir todas as coisas, e ninguém consegue nos entender, e ninguém consegue discernir a gente, porque está escrito que o homem espiritual, ele tudo discerne e ninguém consegue discernir ele. Por quê? Porque o homem espiritual, ele vê além das aparências, ele vê o que está por detrás do muro, o que está por detrás da cortina. Você está entendendo? E mesmo sendo homem de Deus, né, a gente tem exemplo na Bíblia que vários homens de Deus que tinham comunhão com Deus e que andavam no Espírito, eles tiveram também, em certos momentos da vida deles, dificuldades para poder discernir certas situações. Vamos dar um exemplo? Vamos começar com Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias, um grande homem de Deus, que Deus usou para fazer grandes maravilhas, né? No entanto, o filho da Sulamita morreu, e ela pegou o menino, colocou no quartinho que ela havia mandado o esposo dela fazer, e ela mandou
mandou o empregado, abordar um jumento, e ela foi atrás do homem de Deus e mandou na frente o rapaz ir atrás do homem de Deus, o profeta Eliseu. E quando o rapaz chega perto de Eliseu, Eliseu pergunta: vai bem com o sulamita? Vai bem. Vai bem com o menino? Vai bem. Vai bem na casa? Está tudo bem. Só que ele era profeta, só que ele não sabia que o menino já tinha morrido. E quando o sulamita chegou, ele pergunta: vai tudo bem? Ela: vai tudo bem. Vai estar tudo bem, tudo em perfeito estado. Está tudo bem. Aí depois ela vai e fala com o profeta, dizendo o quê? Ela diz para o profeta que ela não havia pedido filho, mas no entanto o profeta deu a ela o filho, e agora este filho veio a entrar em óbito, morreu. Aí Eliseu chega o ponto de afirmar: Deus me encobriu, Deus não me revelou a situação desta mãe que perdeu esse filho. Então você compreenda que muitas das vezes, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, mesmo você sendo cheio da unção de Deus, há certas situações que Deus vai encobrir de você, para você não sofrer. Porque Deus conhece a nossa capacidade de aguentar, suportar as coisas. Aí Eliseu voltou, e diz a Bíblia que ele foi até o quarto onde ele dormia, que foi construído pelos empregados ali do sulamita com seu esposo, e ele deita em cima do menino e ora. E aí o que acontece? O menino ressuscitou. Mas ele pega e fala: Deus me cobriu isso de mim. Outro exemplo: Samuel, grande homem de Deus, que era sacerdote, era juiz e era profeta. Samuel exercia 3 cargos importantes em Israel. Ele era juiz, era sacerdote e era profeta de Deus. No entanto, quando Deus envia ele até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, ele ficou com medo de morrer, porque Saul era rei ainda. No entanto, Deus havia rejeitado a Saul. E o que acontece? Ele falou para Deus: olha, Saul vai me matar. Deus disse: não, Saul não vai matar você não. Se Saul perguntar para onde você está indo, você vai fazer uma oferta, você vai sacrificar lá na casa de Jessé, Belemita. E assim sucedeu. E quando chega na casa de Jessé, começa a passar os filhos de Jessé perante Samuel. E quando Samuel pega o azeite para ir consagrar rei, Deus fala: não, Samuel, não é isso aí não, vem o outro. Samuel vai ungir, também não é isso não, Samuel. E assim foi passando sucessivamente todos os filhos de Jessé. Aí Deus vai e fala com Samuel, que não era nenhum daqueles ali que era para ser rei em lugar de Saul. Aí Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí o pai diz: não, tem um Davizinho que está no campo lá, ele cuida das ovelhas. Aí Samuel diz: hoje ninguém senta aqui e ninguém vai comer e nem beber enquanto esse menino chegar. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, há uma guerra entre a carne e entre o Espírito, e que eu estou sujeito e você também está entendendo? Estamos sujeitos a errar e acertar. Samuel, ele cheio do Espírito Santo, ele logo foi pela aparência. E Deus disse: não olhe para a aparência, Samuel, porque eu não olho na aparência das pessoas, eu olho no coração. E o coração é terra que ninguém vai. O coração da gente, só quem conhece é a gente e Deus, pessoal. O seu coração, só quem conhece é Deus e mais ninguém.
Ninguém consegue entrar no coração do outro. Não tem psicólogo que consegue desvendar o que vai no coração de uma pessoa. Somente o Espírito de Deus que esquadrinha o coração do homem e a mente do homem. Você está entendendo? Então aqui Paulo ensinando a igreja lá na Galácia, aos irmãos que viviam na Galácia, da igreja dos Gálatas, ele diz o seguinte: que nós devemos andar em espírito, aí nós não iremos cumprir com a concupiscência da carne, porque a carne é isso, pessoal, a carne deseja as coisas terrenas. Por que será? Porque nós vamos tirar da terra, nós vamos tirar do pó da terra. Então a nossa natureza é terrena, somos corpo, alma e espírito, fomos formados do pó da terra. Logo, significa o quê? Que a minha natureza, a sua natureza, ela é terrena. Por isso que Deus fala lá em Gênesis, que quando Deus resolve destruir o mundo com água, e Deus fala assim: ó, me arrependo de ter feito o homem, porque o homem é mau desde a sua meninice. Não pensa que a maldade do homem é porque estamos agora aqui no ano 2012, aqui no terceiro milênio, tal. Não, o homem é mau desde a sua meninice. Desde lá do paraíso, a maldade já tinha entrado no homem, entrou em Caim a maldade. Então, você entenda e compreenda o que eu estou tentando passar para vocês, que é uma guerra constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Aí cabe a mim, cabe a você, a ter o controle e o domínio próprio. A pessoa que não tem domínio sobre o seu falar, a pessoa que não tem domínio sobre a sua vida, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não consegue ser bem sucedida em nada do que se faz. Precisamos aprender a ter o espírito de autocontrole. Temos que aprender a ter autodomínio, domínio próprio, ter domínio. É isso. E se você aprender a dominar os seus desejos, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa espiritual e vai ser uma pessoa vitoriosa. Não foi isso que Deus falou para Caim? Caim, Caim, o mal está à tua porta, mas cabe a você, Caim, dominar ele. O que Deus está dizendo para mim nessa noite, para você? Servo meu, serva minha, o mal está perto de você, mas cabe a você dominar, não permitir que o mal venha atacar você, que o mal não tenha poder de vir dominar a sua vida. Então nós temos essa garantia na palavra de Deus, queridos. Amém? Vejamos aqui, versículo 19, 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis com a concupiscência da carne. 17: porque a carne cobiça contra o espírito,